Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar mais uma vez com a TV Sindmédico e recebendo a grata visita do nosso presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valdir. Boa noite aos internautas. Estamos aqui novamente para conversar sobre as ações do Sindicato dos Médicos que temos realizado semanalmente. E realmente esses temas têm sido bastante urgentes porque tem pintado muita participação. E o sindicato ele tem um calendário ascendente nessas ações? Nós temos um calendário de visita aos hospitais, aos postos e centros de saúde. E na medida da solicitação dos colegas, quando tem uma situação especial, uma demanda urgente, como ocorreu recentemente na pediatria do Hospital do Gama, nós antecipamos a visita para resolver e encaminhar essas questões que têm preocupado, têm afetado a população e os profissionais que atuam nos pontos-socorros e nos centros de saúde. Ok, são 20 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Você pode começar a participar agora do Linha Direta e o Diego Schwenk vai mostrar como. Vai no ar, Diego. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. E já começaram a chegar as participações com o tema As visitas do sindicato nas unidades de saúde. E a primeira participação é do Luiz Marques. Por que o Sindmédico decidiu investir em visitas às unidades de saúde pública, doutor? Bem, Luiz, essas visitas fazem parte de uma ação do Sindicato dos Médicos, que é o sindicato itinerante que foi criado na nossa primeira gestão em 2009. Quando nós assumimos naquela oportunidade, naquela ocasião, nós passamos a visitar anualmente todos os hospitais e todos os centros de saúde para averiguar de perto as condições de trabalho dos colegas, conversar com os colegas, levar os serviços que o sindicato presta aos médicos, aos seus sindicalizados, e ouvir a reivindicação dos médicos, encaminhar à Secretaria de Saúde, ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público as questões que estavam afetando o exercício da profissão médica e o atendimento da população. São 20 horas e 5 minutos, você pode mandar a sua participação. Basta clicar ao lado aqui no Linha Direta, Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF, responde ao vivo para você aqui direto de Brasília. Doutora Márcia Santana pergunta como o sindicato define quais serão as unidades de saúde já visitadas. Eu lhe perguntei isso assim, nem sabia que tinha chegado essa pergunta. Márcia, na realidade é o seguinte, como o Luiz perguntou anteriormente, nós fazemos um calendário de visitas. Visitamos primeiro os hospitais, em seguida vamos aos centros de saúde. Esse ano nós estamos fazendo as visitas na segunda e na quarta-feira. Começamos visitando os hospitais na segunda-feira e depois ampliamos os centros de saúde para segunda e quarta-feira. Então, toda segunda e quarta-feira o sindicato tem visitado os postos de saúde. Já visitamos todos os hospitais. Quando ocorre uma questão urgente, uma demanda urgente, como ocorreu, por exemplo, na pediatria do Gama, aí nós mudamos o calendário, então adicionamos uma visita extraordinária para resolver aquela demanda específica. Quando a coisa é urgente, quando você tem péssimas condições de trabalho, quando você tem risco de vida durante o exercício profissional, como estava ocorrendo na pediatria do Hospital do Gama, quando a população está exposta às condições desfavoráveis de atendimento por falta de profissionais, quando o profissional está sendo pressionado a atender uma demanda excessiva, nós vamos àquele local para checar essas condições e procurar os órgãos competentes para que a situação seja resolvida. No caso da pediatria do Gama, nós tivemos reunido com a Secretaria de Saúde, tivemos com o Ministério Público e conseguimos avançar numa escala de médicos, em que vai ter um atendimento sábado, domingo, segunda e terça, com 3 profissionais, e terça, quarta e quinta vai ser atendido só as questões urgentes e as classificações de risco que não sejam urgentes serão encaminhadas
para os outros hospitais e para a UPA do Recanto das Emas. Então, o foco é sempre as questões mais urgentes. Nós temos uma programação, mas quando surge uma demanda urgente, ela é atendida imediatamente. Doutor, esse cenário que o senhor acabou de relatar que foi encontrado na pediatria do Gama, cenários como esse já foram encontrados em outras unidades? Infelizmente sim, Valdir. Essas questões elas têm se repetido. O Gama teve uma publicidade maior até por uma questão de uma maior agressividade na questão, com ameaça de toca-fogo na emergência, com queima de pneus, com ameaça de invadir o pronto-socorro por falta de profissional. Mas a falta de profissional, o excesso de trabalho, o excesso de pacientes para ser atendido, tem ocorrido em todas as regionais. São 20h08, horário de Brasília. Você pode enviar a sua pergunta, sua sugestão aqui para o programa TV Sindmédico. Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF, responde ao vivo, e quem manda a pergunta agora é o Dr. Renato Andrade. O que motiva a escolha das unidades de saúde a serem visitadas? Denúncias ou outra coisa? Bem, Renato, as denúncias sempre pontuam, né? Porque dependendo da gravidade, as questões têm que ser levadas ao conhecimento do Conselho Regional de Medicina, que é o órgão de fiscalização, do Ministério Público, da ProSUS, da Provida e da própria Secretaria de Saúde, porque tem situações em que a Secretaria de Saúde não está tendo conhecimento. Nós já chegamos à situação em que estavam desativando em um centro de saúde no Riacho Fundo, uma sala onde se prestava assistência aos pacientes que chegam passando mal com toda a estrutura montada, e estavam desativando para transformar aquilo ali em um arquivo. Então, nós levamos ao conhecimento da Secretaria de Saúde, que imediatamente mandou parar de fazer essa transformação, pegar uma sala de pronto atendimento, com toda equipada, bem montada, e transformar no arquivo. Então, tem situações que nós levamos ao conhecimento porque a própria administração não sabe. E outras que a própria administração sabe, mas que não tem agido, não tem dado importância, e quando o sindicato leva ao conhecimento, não só da própria secretaria, como também dos órgãos de fiscalização, aí passam a agir, passam a tomar medidas para que a questão seja resolvida. Ok, são 20h09, horário de Brasília. Você pode mandar a sua participação aqui para o TV Sindmédico, e a participação agora é do Augusto Gonçalves. As visitas deste ano são diferentes das visitas do ano passado e de 2012, né, do ano retrasado. Por que não estão sendo feitas denúncias dessa vez? Nós temos, as visitas, elas são sempre, Augusto, as visitas são sempre para verificar as condições de trabalho e levar também ao conhecimento do sindicalizado os serviços que o sindicato presta. Nós temos assessoria jurídica, nós temos o balcão da contabilidade, nós temos uma série de convênios com prestadores de serviços, e agora o plano de cargos e salários que o colega não conseguiu ainda tomar conhecimento de uma forma plena, como ele está se desenvolvendo, a redução das referências, as 3 etapas, qual o percentual de aumento, como isso se deu, a importância da aposentadoria para quem entrou na secretaria a partir de 2004, como esse plano de cargos e salário beneficiou esse médico jovem. E, eventualmente, quando nós ouvimos as colocações dos colegas, as denúncias dos colegas, das situações graves, e aí nós vamos levar ao conhecimento das autoridades. Não é uma visita de denúncia, é uma visita, a princípio, para conversar com os colegas, para aproximar a estrutura do sindicato do sindicalizado. Porque o colega ele trabalha diariamente, 24 horas, plantão de 12 horas, plantão de 6 horas, 40 horas semanais, 60 horas semanais, e não tem tempo de ir ao sindicato. Essas visitas, ela leva os serviços que o sindicato presta ao colega. É uma forma de aproximar o sindicato com os seus sindicalizados, de interagir, tirar as dúvidas e ali prestar o serviço que nós oferecemos. Enquanto o Dr. Gutenberg Fialho está falando, vocês podem ver aí, conferir no vídeo, as fotos de algumas visitas que o Sindicato dos Médicos do DF
faz essas unidades, né? Doutor, a Nicole Lima, ela pergunta se os problemas percebidos nas visitas são os mesmos em todas as unidades. Olha, Nicole, as questões elas têm se repetido. As queixas com relação, por exemplo, ao ponto eletrônico, as imperfeições do ponto eletrônico, as incorreções, o fato do colega não conseguir auditar com segurança o funcionamento do ponto eletrônico, a questão do banco de horas com prazo determinado, a dificuldade de organizar a escala por conta do ponto eletrônico, poucos pontos onde você vai registrar ali sua frequência. Isso tem ocorrido em todas as regionais desde o início da implantação. E está se mostrando aí ao longo desse tempo que é um sistema que não funciona adequadamente. Nós temos no mercado opções de pontos eletrônicos que funcionam melhor do que o que a Secretaria de Saúde implantou. Ele não tem flexibilidade e tem causado um transtorno não só aos médicos, como a própria Secretaria. Para você ter ideia, nós tivemos, a semana passada, a visita dos colegas de Brasilândia e um dos temas foi o ponto eletrônico, onde na cirurgia do hospital, por exemplo, a produtividade chegou a 0. Nós temos, caros internautas, Valdir e telespectadores de uma forma geral, a unidade de cirurgia geral do Hospital de Brasilândia é a terceira maior produção da rede. Com a implantação do ponto eletrônico, simplesmente fecharam-se os ambulatórios, fecharam-se os centros cirúrgicos e a produtividade chegou a 0. Isso é uma coisa grave que foi denunciada a semana passada no Sindicato dos Médicos e prontamente nós levamos ao conhecimento da Secretaria de Saúde e onde vai haver uma reunião com o secretário de Saúde para tratar desta questão. Aproveitando até essa carona do ponto eletrônico, Jorge, só Jorge, ele não coloca o sobrenome, ele manda a mensagem, né? A implantação do ponto eletrônico não está facilitando o funcionamento dos hospitais nem dos postos de saúde. O sindicato tem conversado com a Secretaria sobre isso, acabou de responder, né? Nós temos tentado fazer com que eles entendam que esse sistema tem engessado, tem diminuído a produtividade dos profissionais e tem levado danos ao atendimento da população. Não houve melhoria nenhuma, só trouxe transtorno e prejuízo à assistência aos pacientes. O doutor Paulo Roberto, ele pergunta, e como ficou a questão da UPA de Samambaia? Amanhã o Sindicato dos Médicos vai visitar a unidade e já tem uma posição? A questão da UPA da Samambaia tem avançado, mas precisamos melhorar bastante. A questão da falta de profissionais só vai se resolver com concurso público permanente e definitivo que nós estamos cobrando com a campanha de realização do concurso público desde o início do ano, mas até agora nós não conseguimos da Secretaria uma resposta efetiva com a realização do concurso e a colocação do edital na rua, né, que seja publicado para que ele realmente se efetive. São 20h15, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas dá tempo de você enviar a sua pergunta, a sua contribuição e a sua sugestão. Segue TV Sindimédico.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. O futuro dela depende de você. De novo com a DCV Sindmédico, são 20 horas 19 minutos, horário de Brasília. Você vai enviando a sua participação, basta clicar ao lado no Linha Direta. Dr. Gutenberg Fialho, o Afonso de Moura, ele pergunta o que o sindicato pode fazer se verificar irregularidades nas unidades de saúde. Ele mesmo pode fazer denúncias ao CRM para preservar os médicos? Afonso, essa sua pergunta ela é importante, ela é fundamental para nós esclarecermos uma questão que tem sido a conduta do sindicato. Quando as irregularidades são constatadas pelo sindicato, ele mesmo já faz a denúncia, já encaminha as questões para os órgãos competentes. Mas o que a gente quer deixar bem claro, aproveitando a deixa da sua pergunta, é que nós aconselhamos sempre e pedimos sempre que os colegas nunca façam o encaminhamento das denúncias pessoalmente. Nunca tome a iniciativa. O órgão de defesa da categoria é o Sindicato dos Médicos. Então, toda situação de irregularidade, de risco que estiver no seu local de trabalho, na sua estrutura hospitalar, no seu centro de saúde, no seu posto de saúde, leve ao conhecimento do sindicato que nós já temos um protocolo, já temos uma rotina. Essa denúncia é feita pelo sindicato para proteger o colega de possíveis retaliações que ocorrem com certa frequência da gestão. Nós temos inúmeras reclamações com relação a essas retaliações. Para que o colega não fique exposto, o sindicato é que faz a denúncia. Então, se você tem algum problema, alguma questão para que seja encaminhada aos órgãos competentes, ao CRM, ao Ministério Público, ou à própria secretaria, que às vezes você tem uma irregularidade num centro de saúde, no hospital, e a Secretaria de Saúde não está sabendo. A estrutura é muito grande. Então nós pedimos que traga ao sindicato, que o sindicato leve a questão aos órgãos competentes. A nossa função é defender e representar o médico. Portanto, nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade para pedir que os colegas não se exponham. Deixem que a entidade faça esse trabalho, que é a nossa função.
Ok, são 20 horas, 22 minutos, horário de Brasília. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua contribuição aqui para a TV Sindmédico. Doutor, o Alan do Alib, ele diz aqui que sabe que não é o tema de hoje, né? Mas não tem problema, Alan, essa aqui é uma ferramenta exatamente para uso de vocês. Sei que o tema de hoje não é esse, mas, doutor Gutenberg, como ficou a situação do aplicador do teto salarial para quem tem 2 vínculos? Professor, é um prazer falar com você. Alan temos plantões juntos já em algumas oportunidades. Alan, é o seguinte, a questão da aplicação do redutor do teto foi resolvido. A Secretaria de Saúde passou a cumprir a decisão do STJ, como não poderia ser diferente. O cumprimento da decisão foi restabelecido. A partir do mês de abril, salário de abril, já está sendo feita a separação do teto por matrícula. A diferença, que não saiu ainda nesse contra-cheque, ficou de ser reposto em folha suplementar ou no início de junho, junto com o salário de maio. Portanto, a partir de maio, o salário vai ser recebido integralmente por matrícula. E o que foi aplicado de redutor agora em abril será devolvido durante o mês em folha suplementar ou junto com o salário de maio para início de junho. O mês de fevereiro e março, nós estamos fazendo gestão junto à Secretaria para que seja devolvido. Nada mais lógico. Se a Secretaria admite que errou ao voltar a aplicar o redutor de teto, é evidente que ela descontou indevidamente e tem que devolver. Nós estamos aguardando que isso ocorra, estamos fazendo gestão e temos aí o compromisso do atual secretário, doutor Elias Fernando Miziaia, para que isso ocorra. Estamos aguardando. Ok, são 20 horas, 24 minutos, horário de Brasília, você manda a sua contribuição. E voltando ao assunto agora, a doutora Lilian Vidal. Acho que o ponto eletrônico não vai deixar de ser usado. Mas esse sistema que estão usando é muito ruim. O senhor acha que é possível negociar com o governo a substituição por um mais confiável? Lília, a questão da flexibilização no ponto eletrônico, para que não caia a produtividade dos profissionais, que a população não tenha comprometimento na assistência, é uma das nossas reivindicações. Esse ponto eletrônico ele tem que ser flexibilizado, senão a população vai continuar sendo afetada com a queda da produtividade. A média de diminuição de queda da produtividade nos hospitais onde esse ponto eletrônico foi implantado é de 30%, a média. Nós acabamos de referir que no Hospital de Barlândia a produtividade da cirurgia chegou a 0. Isso é um absurdo. Ou seja, ele não trouxe benefício nenhum, só trouxe transtorno e queda de produtividade, ou seja, só trouxe desassistência a uma população que está sofrendo na fila dos hospitais e dos pontos de socorro, dos ambulatórios, dos centros de saúde. Doutor Gutenberg Fialho, a Maria Margarida pergunta qual o problema mais grave já verificado nas visitas. Olha, Margarida, nós temos desde estruturas físicas precárias, ameaçadas de literalmente desabar, como a ausência de medicamentos básicos, né? Tivemos algumas unidades de saúde, onde nós tínhamos ali a lista de medicamentos faltando. Mas o problema mais grave mesmo é centro de saúde sem médico. É chegar a um ponto-socorro, como ocorreu no ponto-socorro da Ceilândia, não ter clínico de plantão por falta de profissionais. Nós irmos ao Hospital do Gama e o colega ter sido ameaçado de morte. O colega ter sido ameaçado de prisão porque está trabalhando sozinho, sobrecarregado e com a população revoltada porque não tem assistência e descarrega toda a sua revolta, toda a sua indignação no profissional. Eu acho que aproveitando até essa linha da sua colocação, doutor, a doutora Marta Cardoso, ela enviou uma pergunta sabendo, existe alguma medida que o médico possa adotar para se proteger nos casos de problemas como agressões e ameaças de pacientes e acompanhantes? Que procedimento o sindicato recomenda? Marta, todas essas questões devem ser anotadas no livro de ocorrência. Se o hospital tiver um plantão policial, é necessário que essas questões sejam registradas. E, em última análise, fazer um boletim de ocorrência na delegacia.
Mas nós não podemos deixar de chamar a atenção também que essas questões devem ser encaminhadas ao sindicato. O sindicato tem uma assessoria jurídica 24 horas, então nós precisamos tomar conhecimento de imediato e sermos acionados para dar proteção ao médico. Essa é a estrutura do sindicato, esse é o serviço que nós prestamos. São 20 horas, 27 minutos, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo. Mande a sua contribuição, mande a sua pergunta, que o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindimédico DF, responde ao vivo. Doutor, o Henrique Alvarenga, ele pergunta por que o sindicato não faz um programa semelhante para quem atua nos hospitais particulares. Olha, Henrique, essa pergunta é interessante. O sindicato ele tem avançado na prestação do seu serviço. A grande questão, na realidade, é a questão de estrutura e de financiamento. O sindicato ele tem uma receita fixa. A receita do sindicato só aumenta quando nós aumentamos a base de sindicalização. Nós estamos entrando agora numa campanha de sindicalização e esse serviço com certeza será expandido para a rede privada. Nós estamos lançando agora, para a semana, a rota sindical, a Ronda Sindical, aliás, o que é a Ronda Sindical? É um serviço online onde o médico vai poder denunciar ao sindicato através de um formulário que será disponibilizado com todas essas questões que afetam a atividade médica, seja na medicina privada, na medicina suplementar ou no serviço público. Nossa atuação de uma forma geral, é ampla, tanto nos hospitais privados como nos hospitais públicos. Nós temos feito por ano 2 paralisações com relação aos atendimentos na medicina suplementar, com relação ao credenciamento dos planos de saúde, com relação à desassistência, a falta de profissionais credenciados, a falta de quebra de contratos na medicina suplementar. São 2 ações que ocorrem, inclusive, nacionalmente, no mês de abril e no mês de outubro. Esse ano foi no mês de abril. São 20 horas e 29 minutos, estamos caminhando para o final, mas o Dalton Arruda aqui, ele coloca aqui, já que foi permitido, vou fugir do tema. Presidente, você tem alguma notícia boa a nos dar sobre a contagem de tempo diferenciada para a aposentadoria? Dalton, nós vamos dar em primeira mão, né? No programa passado nós falávamos de indignados com a concessão dos 200 dias para o cumprimento do mandato de junção. Ontem foi publicado a decisão da desembargadora respondendo ao nosso agravo, ao nosso recurso da concessão desses 200 dias. Inclusive, ao terminar esse programa, eu vou ao sindicato para preparar um e-mail e encaminhar para os colegas atualizando a questão. A desembargadora, ela revogou a concessão dos 200 dias. Então, voltou a vigência dos 40 dias para cumprimento do mandato de junção. E esses 40 dias, Dalton, acabaram. Então nós vamos hoje à noite soltar um e-mail informando aos colegas que a questão dos 200 dias foi derrubada e que eles vão ter que ir ao sindicato para pegar um novo formulário onde está anexado essa decisão e pedindo para que o seu processo seja autuado e seja concedido a contagem do seu tempo diferenciado e concedida a sua aposentadoria. Caso isso não seja feito, nós vamos pedir de imediato a aplicação diária de multa e a aplicação também das sanções penais. O cerco está se fechando. Nós conseguimos aprovar a súmula vinculante 33, que permite a aplicação do artigo 57 na totalidade, que prevê expressamente no seu parágrafo 5º a contagem diferenciada, portanto, não tem muito que a Secretaria fugir. A Procuradoria está criando uma série de artifícios que em qualquer país sério do mundo isso seria motivo de repulsa, de indignação, mas infelizmente nós estamos aqui no Brasil e no Distrito Federal, na capital da República, onde a Procuradoria faz essas gincanas, mas eles não vai chegar ao ponto, eles não vão ter muito para onde ir, para onde fugir. É questão de tempo, o cerco está se fechando, os 200 dias foi derrubado, a súmula vinculante veio para fortificar, consolidar o nosso entendimento, o nosso mandato de junção, que transitou em julgado em 2009. Portanto, é questão de dias agora. O Reinaldo Castro, ele faz um desabafo aqui, dizendo que a gente tem a tendência de achar que os nossos problemas são maiores que os dos outros. Já trabalhei em locais diferentes,
mas de forma geral as condições de trabalho são basicamente as mesmas. O senhor vê alguma possibilidade de melhora? Lógico, as melhoras elas acontecem com planejamento estratégico, com cumprimento de metas, com valorização do servidor. É questão cair num lugar comum, mas é questão de gestão. Se você tem planejamento estratégico, se você tem cumprimento de metas, se você tem valorização de servidor, você tem um serviço produtivo. E nós temos inúmeras unidades da federação que funciona bem. Nós temos alguns exemplos na própria Secretaria de Saúde, onde o hospital funciona muito bem. Nós fizemos uma visita no hospital de apoio, onde tem ilhas de excelência ali dentro. Por quê? Porque tem uma gestão comprometida e condições de trabalho adequadas. O que precisa é expandir isso para toda a rede. O que precisa é presença, eficiência e ser proativo na realização da gestão. O que infelizmente não tem acontecido. Ok, a doutora Flávia Silveira. Na atenção básica, os problemas não são tão evidentes como nos hospitais. As condições de trabalho dos postos de saúde são melhores? As condições de trabalho do centro de saúde diferencia dos pontos de socorro e dos hospitais pelo estresse e pelo excesso da demanda. Esse é o diferencial do centro de saúde. Mas nós estamos encontrando no centro de saúde condições de trabalho desfavoráveis também. Agora, sem o estresse e sem o excesso de demanda que tem no ponto de socorro. Ok, são 20 horas e 33 minutos, chegamos quase ao finalzinho do nosso programa. Se quiser mandar uma pergunta, ainda cabe uma resposta. Lembrando que as perguntas que não puderem ter sido respondidas aqui pelo o nosso presidente Gutenberg Fialho, nós responderemos por e-mail. O André Siqueira: se sair o concurso, o governo vai respeitar a ordem da lista de remoção e mandar os novatos para onde há necessidade, para que os mais antigos possam mudar a lotação? André, a sua pergunta veio na mosca, né? Essa é uma reivindicação nossa e nós não entendemos o que é que aconteceu com o governo que representa os trabalhadores, né? A lista de remoção, o cumprimento da lista de remoção, a observação da antiguidade é uma das maiores conquistas da categoria, tem mais de 20 anos. No entanto, o atual governo revogou a portaria que trata da remoção e não está cumprindo e nem está disponibilizando essa lista. Nós tínhamos no governo anterior a lista que é renovada todo mês de maio e disponibilizávamos no site do sindicato, mandávamos por e-mail para o médico para que nós fizéssemos o controle dessas remoções. Infelizmente, isso não está acontecendo nesse governo, não por falta de protesto e de reivindicação do sindicato para que isso volte a acontecer. Isso é realmente uma situação lamentável, mas os colegas que forem preteridos nas remoções por lotação de colegas recém-admitidos em locais privilegiados, procure o sindicato que nós estamos ajuizando mandado de segurança para que o colega seja removido. Infelizmente, até as remoções nós tivemos que judicializar. Para vocês terem ideia de como o trabalho do sindicato é um desafio. Dr. Gutenberg Fialho, são 20 horas e 35 minutos, nós estamos aqui nos minutos finais do nosso programa. As suas considerações finais sobre esse tema, as visitas do sindicato nas unidades de saúde, né, o sindicato itinerante. Bem, inicialmente, nessa conclusão, eu gostaria de agradecer a receptividade dos colegas quando a equipe chega nos hospitais e nos centros de saúde, que realmente a receptividade tem que ser excelente, os colegas nos recebem muito bem, nós vamos para a sala de reuniões, discutimos, ouvem atentamente o que é exposto e colocar para os colegas que essa é uma ação sindical que já se consolidou e que vai continuar todo ano. Esteja eu na presidência, esteja o nosso vice-presidente, doutor Carlos Fernando, que vai assumir a partir do dia 5 de junho, quando eu me licencio, para sair aí, trabalhar a nossa pré-candidatura a deputado distrital pelo PSB, com desafio e contando com a ajuda de vocês, para conseguirmos ter voz e voto e representação no parlamento, na Câmara Distrital. Ok, eu gostaria muito de agradecer a presença do nosso presidente do Sindimédico DF,
Dr. Gutenberg Fialho. Agradecer também a presença da assessoria de comunicação do Sindimédico DF, a nossa equipe técnica da TV Web Brasil, Top TV Brasil, o Lucas Veloso e o Diego Schweng, e agradecendo mais uma vez a você, principalmente a você, participante, internauta, sindicalizado, que ficou conosco aqui nesses 40 minutos com mais uma edição da TV Sindimédico. Lembrando que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Saber o tema? Basta consultar o site do Sindimédico a partir de amanhã. A partir de amanhã você já vai saber o tema que será abordado no próximo programa. Lembrando, temos esse encontro marcado então na próxima terça-feira, às 20 horas. Segue TV Sindimédico, segue programação Top TV Brasil. Tenha uma ótima semana.